Bom dia! Nossa aula de geografia hoje vamos falar sobre direitos e deveres do cidadão. Temos como objetivos conhecer alguns direitos e deveres nossos, né, dos cidadãos. Então vamos lá. Direitos e deveres do cidadão. Você sabia que todas as pessoas têm direito aos serviços essenciais? É responsabilidade do governo fornecer os serviços ou garantir a qualidade dos serviços prestados por empresas privadas. Por outro lado, o estabelecimento e os diversos serviços públicos, como bibliotecas, escolas, telefones públicos, pontos de ônibus, entre outros, também devem ser bem cuidados pela população. Portanto, além de direitos, também temos deveres em relação aos serviços essenciais. Então, vamos lá. A gente sabe que a gente tem direito aos serviços essenciais. O que são os serviços essenciais? São os serviços da saúde, da educação, não é? Saneamento básico. Todos esses direitos nós temos, né? Mas também a gente tem os deveres, né? Dever de quê? De cuidar disto, né? Desses patrimônios, né? Que são as escolas, são as bibliotecas, é um posto de saúde, né? Porque a gente tem que pensar que não é só da gente, é da população, são da pessoa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem deveres, a gente também, ao mesmo tempo que a gente tem direito, a gente também tem os deveres. Eu vou ler aqui alguns deveres, tá bom? Alguns direitos que os cidadãos têm. Utilizar adequadamente parques e praças públicas sem causar danos, né? Então, a gente tem o direito de utilizar os parques, né, e as praças para fazer os exercícios, né, para um momento de lazer mais, sem causar danos, né? Porque a gente também tem o dever, né, de não causar danos ao patrimônio público, porque é de todos. Conservar o transporte coletivo ao utilizá-lo. Outro também que temos direitos, mas também temos o dever de conservá-lo, né? Não degradar patrimônio público como parques, praças, monumentos, seja quebrando, riscando ou usando de maneira inadequada, né? Então, a gente, né, quando a gente vê um lugar público, né, um patrimônio público de todos, a gente não deve, né, quebrar nada dele, não deve riscar as paredes, né? E outra coisa, não deve ser usado também de maneira inadequada, né? Porque às vezes a gente usa uma coisa pública de maneira inadequada e acaba quebrando, né? E isso não é correto. Contribuir para a manutenção da limpeza das ruas, jogando lixo nos locais adequados. Pronto, né? A gente também tem que contribuir. Porque existe os garis, né? Que limpam as ruas. Sim, existem, faz parte, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte de não jogar lixo nos locais inadequados, né? A gente tem que jogar nos lugares adequados de cada lixo. Conservar os ambientes das escolas, dos hospitais, dos postos de saúde, para que todos possam usufruir deles, né? Então, quando a gente vai para a escola, a gente deve, não é porque, é meu, é público. Não é meu, lembre-se, não é seu, é público, é de todos. Então, a gente deve cuidar e não quebrar, certo? Tanto as escolas como os hospitais, né? O posto de saúde. E aí, assim, né, a gente vai poder usufruir de tudo isso, né? Porque a gente vai conservá-los, né? Utilizando os serviços essenciais com respeito. Ao utilizar os serviços essenciais que são públicos, ou seja, dos quais todas as pessoas têm o direito de usufruir, também devemos optar por atitude de solidariedade e gentileza. É importante, por exemplo, respeitarmos os idosos, as gestantes, as pessoas com algum tipo de deficiência, dando-lhes prioridade em assentos, filas, etc. Veja um exemplo disso na foto a seguir. Então, aqui na foto a gente está vendo um jovem, né, que um menino que ele está oferecendo o seu lugar no ônibus para um idoso, né? Então, as pessoas, né, a gente deve fazer isso sempre, né? Tanto com os idosos, como as gestantes, né? As pessoas que têm algum tipo de deficiência, porque às vezes a gente não respeita, né? A gente fica no local onde está marcado que ali é para deficiência, a gente não respeita, fica no local e aí ele vai atrapalhar o deficiente, certo? Então, né? Tudo isso aqui que foi falado faz parte de direitos e deveres, né? Nossos, né?
dos cidadãos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.